Vamos ver se agora vai. Deixa ali entrar aqui. Oi, Oi! deu certo. E- Tinha dado um probleminha aí, né? É, ele travou. E agora eu não estou conseguindo achar a imagem. Desapareceu. Para eu Não, colocar não faz aqui. mal. Dá pra falar sem imagens. Ah, é que fica ruim que o povo não sabe de que é a live. Deixa eu só ver se ela Ah, tá. reaparece. Deixa eu só ver se ela reaparece em outro canto aqui. Senão eu boto a primeira mesmo que a gente tinha desaparecido. Ah, não, achei. Pronto. E agora sim. Hum, Oi, gente, tudo bem? boa noite. Boa noite. Então, estamos aqui de novo para mais uma live. Dessa vez eu convidei a Alexandra, é, que foi minha sócia por alguns anos, né, Lê? Bastante, Zé. Nem me lembro, nem sei quantos. Nem eu. E aí a gente vai falar um pouquinho para vocês da plataforma Vibratória Galileu. É, a gente dá o curso dela já tem alguns anos também, né? Foi o primeiro curso que a gente Desde começou. 2014, eu acho. E então é, a gente vai falar algumas coisas para vocês. Vocês podem ir tirando as dúvidas que já foram enviadas, a gente vai respondendo aqui durante a live. Eu sou Maria Clara, para quem não me conhece, eu sou físio, eu trabalho com neuropediatria há, sei lá, 16 anos, mais ou menos, eu nem lembro mais quanto tempo. E aí a gente começou a atender com o Galileu já tem uns 12 anos, né, Lê? Tem isso tudo? Não, 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 tem isso tudo não, não. acho que não, já um pouco menos. É, Acho que um pouco menos. Mas a Alice apresenta e a gente começa a é. falar. Um... Tá, eu sou Alexandra Wacarrara, sou fisioterapeuta, também atendo neuropediatria já há 20 anos. O negócio é esse, que o tempo passa, né? A 20 gente anos que eu tô abstrai, aí. abstrai. Pois é, haja botox e tal. Mas então, eu acho que hoje é um pouco para compartilhar essa experiência clínica e prática assim que a gente tem, né? Desde que a gente começou a trabalhar com a plataforma, que foi 2011, se eu não me engano, a gente tem tido uma prática muito intensa, né? Porque eu acho que faz parte do cotidiano da gente, assim, do dia a dia mesmo, assim, acho que 99% das crianças que chegam para a gente atender, estou dizendo tanto por mim quanto pela Maria Clara, pelo Espaço Habilitar, eu acho que as crianças são atendidas com o uso desse equipamento que eu considero, assim, dentro da minha prática, assim, essencial, fundamental, assim, acho que Divisor de hoje águas, né, Lê? eu não conseguiria atender, acho, tão eficientemente bem sem esse recurso que é a plataforma. Então é isso que a Clara falou, a gente está dando esse curso já desde 2014, mais como uma forma de, ou mais como uma forma, acho que uma forma de compartilhar esse conhecimento e essa prática que é tão interessante assim, com tanto resultado, né? Então acho que é esse compartilhamento que a gente está tentando trazer aqui hoje. Então, eu vou colocando aqui, aí eu vou perguntando algumas coisas para a Lê e a gente vai complementando. Assim, eu Tá queria bom. que você falasse um pouquinho, Lê, assim, de como é que é a ação do Galileu no músculo, o que que ele faz. Tá. É, deixa eu botar aqui. Então, Pode a falando. plataforma, ela é um motor, né? Ela, quer dizer, ela tem um motor potente que é responsável por uma vibração intensa e que consegue, essa vibração é uma vibração tão forte que consegue um reflexo de estiramento no músculo. Então, o músculo estira e faz uma contração. Então, é uma contração independente de você estar contraindo ou não. Tanto é que tem muito estudo com lesado medular, que são pessoas que não fazem contrações ativas de músculo, mas que conseguem ter, pela vibração, ativação muscular.
Então, como você dispara, faz um reflexo de estiramento, você faz uma contração, você desliza lá as actinas e miosinas e tal. Então, você vai contraindo e relaxando esse músculo. É E aí, mais ou menos o assim, princípio técnico, né? e aí quando a gente pensa na prática, a gente tem muito paciente, principalmente se a gente falar em PC nível 4 e 5, que para a gente conseguir fazer a ativação real da musculatura é muito difícil. Então, a plataforma dá uma possibilidade, por causa dessa ativação que ela faz, que pode ser involuntária, daquela criança realmente estar fazendo fortalecimento muscular, de estar fortalecendo os ossos, porque ela foi criada, né? Para, na verdade, eles começaram a estudar primeiro dentro de osteogênese imperfeita Dentro e de osteoporose, só tipo. é, né, Da osteoporose, tá certo. osteoporose, E aí depois É, entraram, fala aí um pouquinho. Não, é só. Então, foi mais ou menos isso mesmo que a Clara falou. Assim, eles descobriram que quanto mais contração muscular um sujeito fazia, que hoje pra gente é óbvio, mas na época não era, né? Mais esse osso ficava denso. Então, daí que eles começaram a usar a contração para melhorar a densidade óssea. E a partir daí foram, assim, foi aumentando tanto o uso quanto o estudo sobre os efeitos da contração muscular. Então É, é mais ou menos aí que começou a história. muita gente perguntou assim se nas perguntas ali se tem comprovação e como é que é. Então, assim, ela é a Ah, plataforma tem, mais assim, bem. eu tenho aqui, deixa eu ver se eu acho esse slide, assim, mas são, sim, é um número muito grande de estudos científicos falando sobre o Galileu não, sobre plataforma vibratória, assim, são 3.000 resultados no PubMed, mais ou menos, e aí, assim, para coisas variadas, não só para reabilitação infantil ou paralisia cerebral, mas desde é, questões de metabolismo, muito estudo metabólico, as coisas ósseas todas. Deixa eu ver se eu acho o número certinho aqui. Tem. Melhora a constipação intestinal. É uma Então, assim, tem coisa. milhares de estudos assim, a esse respeito, exatamente. Né? A Então, gente vê, é uma coisa que no começo a nossa plataforma sofreu alguns acidentes, porque a gente colocava as crianças em cima do Galileu, e aí a gente tem um público que tem muito problema de prisão de ventre, e assim, as crianças subiam no Galileu e aí era xixi, cocô, até que a gente começou a proteger, né? Porque a gente teve vários é, acidentes com relação a isso. Ela estimula, então assim, a gente pode estar usando o Galileu também para essas questões, assim, quando eu pego uma criança às vezes que está a família já chegar, tá, há 4 dias sem conseguir evacuar e tudo, eu boto lá um pouquinho deitada no Galileu e tal, e geralmente eles conseguem evacuar de uma forma mais fácil. Então, ela tem. até porque faz muita ativação de musculatura abdominal, né? Então, assim, essa contração do abdômen acaba melhorando peristalse, assim, movimento peristático, e aí melhora mesmo, assim. Tem vários artigos, inclusive, falando de melhora de constipação com o uso de plataforma vibratória. É isso aí. Uhum. E aí, assim, fala um pouquinho, Lê, assim, dos efeitos positivos que a gente tem. Vamos falar um pouquinho mais da paralisia cerebral, né? Porque senão É. isso, é uma gama de coisas que o Galileu. Ah, o Felipe pediu para mostrar o gato. Ah, o Eu irmão. esqueci. Um irmão. É. E aí, para a gente restringir um pouquinho o assunto, senão a gente só tem 1 hora para falar. Não, então, enfim, isso tudo de repente eu acho que a Clara pode disponibilizar ou no site ou não sei aonde, né, esses artigos todos, A gente mas é uma vai. busca relativamente simples no PubMed, se você colocar paralisia cerebral e plataforma vibratória, você tem que botar as buscas em inglês, mas daí você vai achar todos os artigos que estão disponíveis para isso, né? Então, assim, tudo isso que a gente está falando, assim, essas citações que a gente vai falar aqui, você pode ir lá buscar, enfim, tá tudo lá comprovado, não é um achismo, ou eu tenho essa experiência ou não, né? Então, assim, são estudos em relação a isso. Então, assim, aí a gente fez mais ou menos assim, só para, né, falar um pouquinho, que existe uma redução de espasticidade, né? Então, assim, esse estudo de redução de espasticidade foi um estudo imediato, não foi assim que a longo prazo a plataforma
ela reduz a espasticidade. Então, eles fizeram um estudo de 20 minutos de uso da plataforma e fizeram uma mensuração de escala de espasticidade, Ashworth, eu acho que foi essa que eles usaram lá. E aí, de fato, estava muito menor o tônus. Então, assim, comprovadamente ela baixa o tônus. Isso a longo prazo, se você usa muito tempo, você vai ter uma melhora, né? Assim, de capacidade de motora, enfim, de elasticidade do próprio músculo. Então, e aí essa história, assim, quando você contrai mais, você faz mais fortalecimento. Então, assim, aumento de força e potência muscular. Como a gente melhora o comprimento muscular também, então aumento da velocidade, do aumento do tamanho do passo e melhora da velocidade da marcha, que só é o que a gente falou antes, né? Que assim, que você aumenta a força, estabiliza mais, consegue dar um passo maior, o músculo está mais alongado eu digo entre aspas, né? Ele está mais flexível. E aí melhora os índices do GMFM porque você melhora a capacidade motora mesmo como um todo, né? Eu acho que é isso. E além da densidade óssea, que, enfim, é um sempre, assim, dentro da plataforma. Acho que Então, é isso. Incrível. Não, se a gente... É isso que a Clara falou, né? O público da gente, assim, as crianças mais graves do GMFCF nível 4 e 5, gente, é impressionante, né? assim, eu acho que se a gente pensa no que a gente tinha de possibilidade de trabalho antes de começar a trabalhar com Galileu, inclusive até assim, a experiência que a gente tinha dos pacientes irem muito cedo para a cirurgia ortopédica, né? Hoje em dia, a gente quase não tem paciente, se a gente pega as nossas crianças que chegam cedo para a gente, cara, elas praticamente não fazem cirurgia de alongamento muscular, Não porque a gente mesmo. consegue segurar isso tanto com Galileu quanto com Eletro, né? Então a gente tem esses recursos que chegaram depois, que hoje a gente consegue. Eu vou até falar rapidinho, assim, que eu tenho uma criança que eu atendo desde o primeiro mês, a Cecília. A gente comecei a usar a plataforma com ela, acho que no terceiro mês, assim, porque ela ficou bastante tempo internada e tal. Cara, ela fez, agora ela acompanha na nutróloga, né? A nutróloga fez uma mensuração de porcentagem muscular, ela tem uma porcentagem muscular de atleta, assim, impressionante. Uma criança nível 5, uma criança grave. E Então, aí, assim, é isso. a gente, só porque o pessoal perguntou assim, onde é que a gente vai disponibilizar os artigos, depois Ah, tá. tem um link na bio que vocês clicando vai ser direcionado para um grupo no WhatsApp e depois a gente coloca os artigos lá dentro desse grupo. A Mariana está perguntando para a Mielo quais são os ganhos dentro da Mielo. E aí é a mesma coisa do lesado medular. Assim, quando você tem uma lesão medular, que é o caso da Mielo, a quantidade de contração que você consegue fazer no músculo, ela é menor porque você tem uma quantidade, você consegue ativar menos por causa isso vai depender, claro, muito do nível da lesão, de como é que está essa lesão na mielo, mas você consegue fazer mais ativação muscular, você consegue fortalecer essa musculatura mais fácil, mais rápido, e aí você também tem as questões da densidade óssea. Por exemplo, na mielo, se você tem uma mielo que é total, que a criança não tem nenhum tipo de contração de membro inferior, o osso dessa criança ele vai ter uma osteopenia logo cedo e depois ele entra numa osteoporose. Mas se a gente começa a usar o Galileu com essa criança muito cedo, a gente minimiza os efeitos dessa falta de contração muscular. Porque, assim, para o osso ficar forte, vamos dizer assim, ele precisa de contração muscular. E aí, para ter contração muscular, o seu cérebro tem que enviar a informação que vai chegar lá no músculo para ele contrair. O Galileu faz isso automaticamente. Então, eu tenho até um slide aqui que eu posso colocar para vocês entenderem como é que ele funciona. Ele faz uma ativação que ela é independente do comando, de comando central. Por isso que, aqui, por isso que as crianças com paralisia cerebral, que são mais graves, elas vão fazer contração involuntária, então a gente consegue fazer contração muscular mesmo nos pacientes que são mais graves, e na mielo e na lesão medular, por exemplo, você também consegue fazer ativação muscular, mesmo que você não tenha aquela via totalmente intacta.
Eu tive um paciente que teve um PAC, né? Que foi uma lesão na coluna por arma de fogo. E ele não ficava em pé sem a plataforma estar ligada. Com o Galileu ligado, ele conseguia se manter em pé por um tempo. A plataforma desligava, ele desmontava, porque assim, a quantidade de músculo que ele conseguia recrutar, ele era muito maior por causa do Galileu. E com isso a gente foi conseguindo fortalecer a musculatura dele, até que depois ele estava começando a se manter em pé sem precisar exclusivamente do Galileu. Então, assim, você vai também arrumando outras vias de plasticidade neural para que essa informação chegue no cérebro. Isso, assim, as coisas de lesão medular, elas estão sendo muito estudadas, assim, porque existe uma plasticidade também medular, né? Então, isso é uma coisa relativamente nova, assim, de estudo, mas, assim, como a gente tem um cérebro que também é plástico, entre aspas, essa medula aparentemente também. Então, existe uma regeneração também medular, e é isso, aprende mesmo. E só para voltar para a mielo, terminando aí, a mielo, uma outra coisa que eu venho estudando, enfim, que a gente até entende por que essa mobilidade muscular acontece, né? Então, e que na mielo é uma coisa muito interessante, que é a mobilidade da fáscia. Então, eu acho que quando você vibra, contrai, essa fáscia, que é uma fáscia que em geral está muito rígida, ela é mobilizada. Então, isso é uma outra vantagem incrível para as pessoas que não têm mobilidade e ativação espontânea como na mielo, né? Então, mobilizar a face é muito importante. Eu acho que é importante a gente falar, assim, porque sempre todo mundo pergunta, é uma pergunta que a gente sempre tem, né? Ah, e qual plataforma comprar? Qual é a diferença do Galileu para as outras plataformas? E aí, assim, fala um pouquinho dos tipos de vibração, Lê, que aí a gente consegue explicar como é que são os gatos. Como é que o Galileu funciona, até para vocês conseguirem entender depois qual é a diferença realmente dela. Porque a gente, na verdade, hoje não tem nenhuma outra plataforma que faça na reabilitação o que ela faz. Então, e aí por alguns motivos que a gente vai explicar. Então, assim, a princípio tem dois tipos de vibração, né? Que ela é uma vibração oscilatória ou uma vibração vertical. Então, essa vibração que oscila, que tem alternância, ela é muito mais funcional. Então, primeiro, assim, a pessoa tolera a vibração, isso é. Ela tolera a vibração muito melhor, porque a vibração não vai tão fortemente para a cabeça, que é uma coisa que incomoda muito, né? E ela é mais eficiente porque ela consegue fazer deslocamento, por exemplo, da pelve. Então, a pelve, você tem a possibilidade de mobilizar muito mais do que numa plataforma que vibra só na vertical. Tipo, Power Plate é uma plataforma que é muito usada no esporte, né? Assim, ela é muito eficiente, ela é uma excelente plataforma, mas ela só vibra vertical. Então, ela perde essa capacidade oscilatória de mobilização que a plataforma, enfim, oscilatória tem. Uma outra coisa, assim, que a gente tem de vantagem, por exemplo, nessa plataforma que a gente está usando, que é a Galileu, mas eu sei que existem outras, é a variabilidade da frequência. Então, não sei se você vai falar de frequência depois, mas já... Tem frequência aqui, vou achar aqui. Então, assim, você consegue regular a frequência, desde muito baixa até mais alta. E isso é totalmente diferente de acordo com o seu objetivo de tratamento, vamos dizer assim. Você quer mobilizar mais, você quer trabalhar mais coordenação, quer trabalhar mais força, então as frequências são diferentes. Assim, uma plataforma como o Power Plate, por exemplo, ela vai fazer contração muscular involuntária, assim como o Galileu também faz nas frequências mais altas. Mas ela não te dá, por exemplo, a possibilidade de fazer mobilização. Então, a gente trabalha muita mobilização com o paciente, principalmente para os pacientes que têm uma espasticidade. É impressionante como cede pé, como cede mão, como cede coluna, quando a gente começa a trabalhar com Galileu. E a gente não consegue fazer isso na mão de jeito nenhum, assim. É uma coisa que a gente consegue ganhar
uma flexibilidade da musculatura e a gente consegue manter aquilo ali por muito tempo. Se a gente, é claro que não vai ser um estímulo que você vai dar uma vez e você vai dar isso daqui a 3 meses e ele vai conseguir manter aquilo ali. Mas se essa criança está exposta a esse estímulo constantemente, é isso, a gente acaba conseguindo segurar essas crianças para que essas crianças não tenham que fazer cirurgia de alongamento muscular cedo, ou que realmente não precisem fazer. Então, mesmo as cirurgias ortopédicas no sentido de deformidade óssea, assim, eu não vejo mais isso, assim. Nessas crianças que a gente atende desde pequena, né? Porque eu as acho pessoas que também sempre perguntam qual é a idade. É isso, ele falou, 3 meses, a bebê estava na plataforma. A gente começa a botar essas crianças no Galileu muito cedo. Não tem essa de que, mas é um bebezinho. Mas, assim, geralmente as crianças não se incomodam. E aí, quando eles se incomodam, vocês têm que entender se essa criança tem uma questão sensorial, que é mais importante. E aí, às vezes, você precisa de uma adaptação ali no Galileu. Mas, no geral, a gente não tem problema de colocar as crianças no Galileu. Assim, é super tranquilo. Tá aqui, ó. Ela trabalha aqui, ó. O Galileu, vou falar um pouquinho de como é que é a frequência dele. Ele vai de 5 até 27. A sua vai um pouco mais, né? 30, vai 30. Na minha vai a 30. É mais antiga. Mas quando a gente trabalha entre 5 e 10 de frequência, a gente vai estar trabalhando muito mais mobilização ali. Mobilização articular e tudo. De 10 a 20, a gente vai estar trabalhando mais dentro de função, a gente pode estar trabalhando coordenação motora, fazendo treino de função em cima do Galileu. E aí, depois, acima de 20, calma aí, que são múltiplas funções. Não é esse slide. Calma aí. Eu falo, então, pode deixar, você vai falar. Tá. Achei que você queria responder. De 20 a 30, tá errado, tá? Não é mobilização, não. É ativação muscular. Você vai fazer mais ativação muscular, não era esse slide, gente. Então nem tira esse, que daí tá errado. Daí calma aí, deixa eu achar aí, né? Eu vou respondendo aqui, né? Alguém perguntou qual a frequência para trabalhar com uma criança de 4 anos. Não tem uma receita de bolo, vamos dizer assim, né? Eu acho que isso depende muito, assim, qual é o seu objetivo, como é que você começou a trabalhar com essa criança e qual o seu programa mesmo, assim, o que você está querendo com ela. Então, não dá para a gente falar, 4 anos a gente vai fazer frequência tal, ou isso vai depender de uma avaliação, o trabalho que você faz anteriormente, né? Então, mas provavelmente você vai trabalhar com todas as frequências, tanto as baixas de mobilizar, quanto as de fazer coordenação, quanto as altas de fortalecer. Então, é mais ou menos esse o esquema. É muito dentro do objetivo, né, que você tem do paciente. Você vai pegar uma criança com síndrome de Down, que já até é toda hipotônica, que não tem nenhuma questão não tem nenhum bloqueio articular, não tem nenhuma parte. Você não vai trabalhar com frequência baixa ali, porque assim, não faz muito sentido. Qual é o objetivo que você quer? Provavelmente você vai trabalhar com frequências um pouco mais altas. Então, assim, é muito dentro do seu objetivo. Não tem receita de bolo, como a Alê falou. Como nada na nossa área tem receita de bolo. É avaliar o paciente, entender qual é o objetivo e aí você vai usar, até porque ele é um recurso terapêutico. Então, assim, você precisa ter um background de outras coisas para você realmente usar a plataforma da melhor forma. Simplesmente pegar o paciente, botar o paciente em pé em cima da plataforma, você está subutilizando um recurso espetacular que você tem na mão. E aí perguntaram aqui se para AME, se é indicado assim, para AME, para doença neuromuscular, né? Tem vários artigos nas doenças degenerativas com o uso da plataforma. Você consegue melhorar a função, melhorar a força, sem prejudicar o paciente. Isso é um trabalho delicado. Não, só para dizer assim, é um trabalho delicado, né? Então, assim, ele vai vai depender muito de uma sensibilidade aí, né? O quanto essa criança vai aguentar, eu digo assim, o quanto vai ser bom para ela, mas de qualquer maneira, assim, fortalecer, mesmo nas distrofias, né? Assim, o que se tem visto agora mais recentemente, que eu digo, não faça exercício com criança distrófica, ao contrário, a gente precisa manter metabolicamente esse músculo. Claro que não estressar
assim como na AME ou na distrofia muscular, você não vai estressar e vai gerar um caos metabólico, mas você fortalece esse músculo. E aí você tem função melhor, né? Então você garante que você vai ter menos deformidade, você vai ter metabolismo de maneira geral melhor, você vai ter função melhor, porque você vai estar mais forte. Então é super indicado mesmo nas doenças neuromusculares. É, o pessoal está perguntando o valor do Ah, Galileu. bom. O Não, valor do essa Galileu é, é uma coisa à parte. é. É uma Então, a questão, pode Galileu, falar. a Galileu é uma plataforma alemã que não tem importação, mas eu acho que é o grupo que mais tem pesquisa com neuropediatria. Eles têm já, desde 2008, um centro de reabilitação grande, então eles têm muito estudo com a plataforma. 2008, mentira, 2006 eu acho que eles começaram. Já há muitos anos, né? Então, e aí por isso é a plataforma que a gente tem e usa e é a que a gente recomenda, mas assim, ela é muito cara e não tem acesso aqui de importação. Agora com esse euro, com esse dólar aí disparado, mas 4.500 eu acho que é mais ou menos isso. 4.000 talvez, a menor, 4.000 euros. E se eu não me engano, a última vez que a gente viu a maior, né, tava, quer dizer, a maior não, tem vários modelos. Mas uma que é similar a essa que a gente tem, estava, se eu não me engano, US$ 7.000. Então, é isso, assim, não é fácil de entrar. Para entrar no Brasil tem que pagar imposto, tem que ir buscar, ou você vai importar ela Não, na nem tem Rússia, lá. importador, né? Direto, eu acho. Mas eu acho que talvez até dê para importar, mas assim, é isso, tem que pagar todos os impostos. É, é É, caríssimo, né? é osso, assim. Mas assim, falando como fisioterapeuta, Não, hoje em dia é isso. A gente não consegue mais trabalhar sem ela, porque é. a gente vê o resultado que ela tem com os pacientes e ela faz toda diferença no nosso atendimento. Não, Eu fiquei, a minha, completamente todo. Essa minha é a mais antiga, assim. Ela já tem muitos anos, então. Ela tem mais de 10 anos que a gente começou a trabalhar com ela, porque ela tinha 10 anos de É, garantia. E ela quebrou. Ela, 2011. É, ela quebrou exatamente quando saiu da minha garantia. 2011. Mas, assim, É. a minha arrebentou a correia depois de 10 anos. Olha só, gente, ela é sensacional. Ela não quebra. Mas a minha arrebentou a correia, porque a borracha ela é. A gente está na praia, a borracha ressecou, enfim. E aí eu fiquei, sei lá, um mês e meio até que a borracha chegasse da Alemanha. E aí teve um paciente específico que o paciente foi piorando, piorando, e aquela perna que não esticava. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo com essa criança? O que está acontecendo com essa criança? Não é possível. Em casa, o que a gente está mudando? Fui conversar com a família. Cara, o Galileu voltou a funcionar no mesmo dia, a perna esticou. Então, assim, não tem, para mim, por exemplo, hoje não tem como falar assim, não vou É. trabalhar mais com o Galileu. Se o meu der pau, eu vou ter que arrumar um jeito de ir lá catar uma outra plataforma, porque a diferença da qualidade no atendimento que a gente pode proporcionar para os nossos pacientes, que é por isso que a gente trabalha, tá ali. Eu acho que é um valor que, assim, que a gente não mensura em dinheiro. Claro que você precisa ter dinheiro, não estou dizendo assim, né? Mas você precisa ter um dinheirão para comprar, você precisa ter disponibilidade de ir buscar ou ter alguém que traga, enfim. Mas faz muita diferença, assim. Agora, né? Provavelmente alguém deve estar perguntando, e as outras plataformas? Cara, eu acho que é isso, né? Assim, alguma coisa é sempre melhor do que nada. Então, se ela vai ser tão eficiente do ponto de vista da contração muscular, da mobilização da fáscia, não sei, mas eu sempre acho que alguma vibração é sempre melhor do que nenhuma vibração. Então, eu tenho recomendado para as pessoas que me perguntam sempre. Não sei dizer, assim, dentro dessas plataformas que existem no mercado, porque eu não conheço mesmo, falta de conhecimento meu, assim, não conheço. Então, não sei dizer quais são boas, quais não são, mas acho que se tiver alguma plataforma, use. No A mínimo para estar gente mobilizando fáscia, né?
A gente já, algumas pessoas sempre vêm, achei uma plataforma assim, achei uma plataforma assada, mas geralmente a gente não consegue achar uma com alternância. Teve uma que, É. lembra quando a gente foi fazer, É a uma gente foi fazer um, Kiko, acho que é uma marca aí que parece que tem uma que também oscila. mas aí o negócio é que elas não têm um motor É, potente o suficiente para realmente fazer um reflexo de estiramento, porque como é que ela faz contração involuntária? Ela é. faz um reflexo de estiramento no músculo e aí o músculo contrai, independente da vontade do Ela paciente ou vibra, não. né? Aquela história. Eu sempre digo que até batedeira vibra, liquidificador, né? Assim, aparelho de massagem, tudo vibra. O quanto essa vibração é eficiente, aí a gente não tem como Um, dizer nada, né? um, um estímulo proprioceptivo sempre vai ter, mas é isso, É, contração muscular mesmo. daí não sei dizer Aí, também. provavelmente não vai tá tendo. Porque eu acho que é pra gente entender, assim, por que uma plataforma custa 4.500 euros, a outra custa R$ 1.000, sabe? Assim, eu acho que é pra entender isso. É um motor, cara. São as peças que tem dentro que vão gerar uma potência vibratória eficiente, né? Eu tinha colocado um outro slide aqui que as pessoas sempre perguntam, ali começou a falar um pouquinho de espasticidade lá na frente, mas tem vários estudos realmente já comprovando que você tem um decréscimo na espasticidade ali, mas é aquilo, você não vai ter isso a longo prazo, mas você tem um decréscimo da espasticidade por um período, num tempo, e aí você consegue trabalhar, a gente pensando como terapeuta. Se eu consigo diminuir a espasticidade do meu paciente ali com o Galileu, eu vou conseguir trabalhar esse meu paciente mais alinhado. Eu vou conseguir que o músculo dele faça uma ativação com uma melhor qualidade. Então, você muda toda a perspectiva do tratamento inteiro. Então, eu consigo, além, assim, eu acho que a gente falou do Galileu, falou da Eletro, e assim, a gente hoje usa muito o gesso seriado também, para deformidade de membro inferior, que é outra coisa que a gente consegue segurar muito esses pés aí, que iam para cirurgia com 4, 5 anos, já estavam fazendo cirurgia, ou que não entravam dentro daquelas órteses porque ninguém conseguia prender aquele pé na órtese, a gente consegue manejar esses pés, essas deformidades, e a gente consegue melhorar a qualidade de vida desse paciente, pensando inclusive em alinhamento biomecânico mesmo. Tem duas perguntas aí, uma eu consegui ler ali, outra passou. Sobre contraindicações, Clara, a moça perguntou. Contraindicação. E aí, assim, tem algumas coisas que, assim, que são contraindicadas. Assim, primeiro, fratura recente, né? Assim, ainda em situação não consolidada. Por exemplo, prótese de quadril. Então, a região da prótese, então você não vai poder fazer exercício de membro inferior num quadril que tiver com uma prótese, né? Por risco mesmo de arrancar a prótese. Lesão aguda inflamatória, então artrites, né? Processos inflamatórios ou lesão mesmo, sei lá, uma tendinite em fase aguda, hérnias em fase aguda também. Então, eu acho que mais as questões mais agudas, assim. Tem gravidez também, assim, não Então no isso é primeiro trimestre. controverso, né? Só que Isso é super nossas controverso. crianças Pois estão é. vivas. Então, nossos filhos estão aí. É, então, isso é controverso. Eu acho que assim, isso é mais uma precaução, porque assim, primeiro trimestre de gestação, ninguém sabe nada que faz de bom e de ruim, né? Mas a gente atendeu normalmente, desde o começo da gravidez até o final, até a 40ª semana de gestação, a gente atendeu em cima da Galileu, né? Enfim, não vejo Então, a gravidez como contraindicação. Assim, mas de fato eles recomendam, porque ninguém sabe, né? Vai que, sei lá. o pessoal está perguntando de marca-passo. Tem, assim, VNS, você precisa manter uma distância do... Teoricamente, a gente já conversou com o pessoal da Alemanha e tal, a gente perguntou Isso. do VNS quando o VNS apareceu, e aí o pessoal do Galileu falou que não tinha problema. Mas o pessoal do VNS acha que você precisa manter uma distância
eu não lembro exatamente quantos centímetros, É, se eu não me engano, 30 centímetros de distância do VNS. Geralmente é um braço. Assim, se a criança é. for grande, se você for fazer apoio de braço, 30 é uma mesmo, reguinha, né? É uma reguinha. é, em pé não vai ter problema, que você vai estar distante do VNS. Marcar passo não tem problema. É, e aí, a outra coisa que sempre perguntam era a questão da De convulsão, né? convulsão, é. Porque tem, se você for ler, lá está dizendo que a convulsão é uma contraindicação. Só que não é porque ela dispara a convulsão. É, por exemplo, um paciente epilético que Deixa eu botar a pessoa pra é carregar só que tá acabando. epilética. E aí ela vai fazer, vai estar lá em cima do Galileu. Ela pode cair e se machucar, mas ela não causa convulsão. Tanto é que a gente usa com todos os nossos pacientes. A Todos, maioria dos todos. pacientes Todo mundo convulsiona, né? todo mundo convulsiona praticamente Quer dizer, mentira, todo e mundo convulsiona. prática, Muita gente 80% da nossa convulsiona. população. É. E ela não causa convulsão. Então, assim, Não. não tem nenhum tipo de problema de fazer uso em crianças que convulsionam com o Galileu. A única recomendação A é questão de cuidado cálculo por conta renal. da convulsão, né? Assim, por conta da É, convulsão, assim, se cai, você tem que estar atento, mas a gente, em geral, está atento sempre. Então, outra coisa é cálculo cálculo renal. renal e biliar, porque pode É. deslocar Mas a. isso em fase aguda também, em fase que, assim, dizem, né, que assim, quando você já está com uma obstrução, óbvio que se você não sabe se é uma pessoa que tem muito cálculo, eu evitaria talvez de fazer isso, porque você pode fazer uma mobilização dessa pedra, mas pessoas que têm cálculos que estão estáveis não tem contraindicação. Mari, serve para. Na verdade, assim, se o músculo já está com muito encurtamento, a gente consegue ganhar um arco de movimento, mas a gente, dependendo de quanto tempo já tem esse encurtamento, qual é o grau de deformidade que tem ali, a gente não consegue simplesmente, por exemplo, você tem um joelho a 90 graus de uma criança com 15 anos, de um paciente com 15 anos que chega para se você tem um paciente lá de 15 anos, que tem um joelho 90 graus, já tem um monte de deformidade. Aquilo ali você pode até ganhar um pouco mais de arco de movimento. Por exemplo, eu tive um paciente com 8 anos que eu fiz 2 semanas de intensivo com ele usando o Galileu e ele ganhou 30 graus de arco de movimento. Mas chegou uma hora que eu não conseguia mais ganhar. Eu ganhei o máximo que eu conseguia e depois estabilizou. Aí, só com cirurgia. Essa criança foi uma criança que foi para cirurgia de alongamento muscular. E aí, depois que ela fez essa cirurgia de alongamento muscular, ele conseguiu começar a ter marcha independente. Mas depende, essa questão do alongamento, quanto que a gente vai ganhar de alongamento, depende muito da idade e de quão comprometido aquele músculo está. E eu só vou falar rapidinho assim, porque às vezes o que a gente confunde de alongamento, aumento, assim, ou se o músculo está de fato encurtado, se o músculo está hipertônico ou se é um músculo espástico, porque às vezes as coisas podem se confundir, né? Então, assim, um músculo que aparentemente está encurtado porque ele tem um tônus mais alto, ele cede, né? Então, acho que provavelmente foi isso que a Maria Clara ganhou com essa criança, né? Agora, o que é encurtamento, que é estrutural, que é tecido conjuntivo do músculo, ele está alterado, né? Então, isso só mecanicamente mesmo para estar Estão mudando. perguntando com relação à postura, mais importante, com ganho de força. Então, isso, estão perguntando aqui, ó, quais são as posturas mais importantes no ganho de força com o uso do Galileu. Como eu falei lá no começo, não tem fórmula de bolo, depende de quem é o paciente. O que é mais importante para esse paciente ganhar? E aí você vai trabalhar aquilo que você está precisando para o seu objetivo funcional. Se você está trabalhando como objetivo funcional, esse paciente passar de sentado para de pé, você vai fortalecer as musculaturas que são necessárias para passar de sentado para de pé.
Se você está, o seu objetivo funcional, você é uma TO, você está trabalhando alimentação, quais são os componentes de movimento que ele precisa e quais são as musculaturas que você precisa estar fortalecendo, que você precisa estar usando para fazer aquela função. Então, é sempre pensando em cima de função. Não é igual a academia, tipo, vamos ficar saradinho, todo mundo bonitinho e é o mesmo protocolo para todo mundo. É sempre pensando em quem é o paciente e qual é a função que você quer. E com relação a idoso, as contraindicações também são as mesmas. E dá para usar, usa muito com osteopenia e com osteoporose em idoso, né, Lê? AVC. Fortalecimento muscular mesmo, assim, né? Porque por questões hormonais, você tem uma perda de massa muscular muito grande nos idosos. Então, você consegue manter, né? Manter massa muscular. E aí, é isso aí. Osso mais denso, perfusão melhor. Tem estudos com melhora de hipertensão também, né? Porque assim, você melhora a condição de maneira geral. Uhum. Eu acho que a gente pode depois até botar lá no grupo mais algumas informações para vocês e tal, porque aí a gente pode ir conversando também. Quem tiver dúvida e tudo, a gente pode ir conversando por lá, porque assim, sempre, por aqui sempre tem várias questões, a gente vai dando uma pincelada. Só uma ideia mesmo, né? Desse Uma trabalho, ideia de assim. exatamente como é que essa coisa funciona, o que dá para fazer. Mas assim, eu acho que brasileiro é um povo muito criativo, né? É nosso. Então, como eu falei lá no começo também, você tem um recurso sensacional. Como você vai usar também depende da sua criatividade. É isso. Qual é a minha função? O que eu posso estar fazendo da função? A gente faz treino de função em cima do Galileu. Então, assim, a gente não pensa só no músculo, mas como é que vamos fazer o treino da função em cima da plataforma? Com isso, ele vai conseguir fazer uma ativação melhor, ele vai ter uma performance melhor dentro daquela atividade. Aí ele começa a ter um treino com maior qualidade para que depois ele possa fazer a transferência a nível de participação. Então, a gente usa muito. Os nossos atendimentos são basicamente em cima do Galileu. Dentro de função, Dentro de função. Exatamente. Como a gente pensa muito em função, a gente não fica assim, vou fortalecer o quadríceps, agora vou só fortalecer o glúteo. A gente está pensando realmente dentro da função ali, o que ele precisa. Tinham perguntado tempo que a gente usa o Galileu. Fala aí, Alê. Olha, eu atendo praticamente minha sessão inteira, mentira. Mas assim, metade da sessão, pelo menos, ou mais, ou 2/3 da sessão eu uso Galileu. É mais ou menos isso que eu uso. Então, assim, agora, no mesmo grupo muscular, isso vai depender muito de cada criança. Né? Assim, eu acho que é uma criança que já tem a habituação de estar fazendo isso. Né, assim, você está fadigando, não está fadigando. E aí, de novo, a gente vai voltar para assim, que não tem uma receita certa, mas tem assim a sua experiência com aquilo, né? O quanto como é que aquela criança está reagindo, qual o seu objetivo. Então, de novo, a gente volta para uma coisa meio sem receita, né? Então, mas assim, de tempo de terapia, de tempo de uso, eu já cheguei a usar 50 minutos de terapia o tempo inteiro, assim, de plataforma. Assim. É exatamente isso. Você está falando de uma criança com AME, por exemplo, você não vai botar essa criança meia hora em cima do Galileu. Você vai deixar essa criança exausta. Até porque as crianças que não estão acostumadas assim, que eles começam a usar, eles ficam muito cansados. Ou mesmo os bebês, conforme. né? Assim, os bebês, por exemplo, eles não toleram tanto tempo, assim, com a vibração, né? Uhum. Então, assim, se a gente for... É isso, a gente precisa pensar no quem é que a gente está atendendo, quem é essa criança, o que eu quero, o que eu posso estar fazendo de melhor para ela. E não tem muita... Não, né? Não tem nenhuma receita. A gente atende 40 minutos, meia hora, 20, 15... Depende muito de quem é que você está atendendo. Depende. As crianças que já são maiores, as crianças que têm habituação, depende. Está fazendo um treinamento mais intensivo,
né? Então, Uhum. acho que varia. Então, o tempo de atendimento na plataforma, acho que depende disso tudo. A Isabelinha, que é uma paciente, por exemplo, que tem 19, acho que é 19 Hum. anos já. Tá, Ah, meu Deus. quando, é, quando a gente começou a usar o Galileu, ela já começou a usar o Galileu. Então, ela usa o Galileu há 10 anos. Há todos os Então, anos que a gente usa, né? Então, é isso. exatamente. Então, assim, ela é uma que se você... É, o pessoal que vem para o curso, ela sempre vem para o curso, né? O pessoal fala, pelo amor de Deus, não é possível, como é que ela aguenta um negócio desse? Eu não aguento ficar aí em cima. E ela, tipo, feliz, Ana. Tipo, vocês é que são muito moles. Ela ainda adora, porque Ela ainda... É, ainda, exatamente. ainda dá essa. Ah, É. tem briga na clínica. A Nanda está falando aqui que tem briga na clínica pelo Galileu. A Alê agora tem o Galileu dela exclusivo. Mas no espaço É, habilitar a gente tem um Galileu. Então, assim, ainda, por então a enquanto. gente de vez em quando não, o Galileu é meu. É, É. esse paciente, estão perguntando aqui se paciente mielo que com válvula de derivação pode usar. Nenhum problema. Eu tenho vários pacientes valvulados, não com mielo, mas de hidrocefalia pela paralisia cerebral. Nenhum problema. Claro que você não vai fazer uma obstrução do caminho da válvula, né? Então, assim, os cuidados são como qualquer durante o atendimento, né? Assim, mas nenhum problema. Aí, Gabi, a Alê sendo a Alê, né? Que? Que é? Gabi tá falando, ai, Ale, hahaha, isso aí. Não, É, nenhum problema, nenhum problema. é, Só... com relação à compra, de novo, a gente botou um link aqui na bio, a gente vai abrir um grupo no WhatsApp que a gente pode passar essas informações de aonde compra, quem são os fornecedores, mas não tem como comprar ela no Brasil, tá? E aí a gente vai colocar também no artigo. Infelizmente, né, gente? A gente já até tentou ver com o pessoal lá da Alemanha e tal, mas foi tudo muito complicado. Encarece muito, já é cara para chuchu, né? Mas assim, achar um importador aqui, ninguém quis importar, porque ia ficar inviável, né? Tem várias Infelizmente. Várias universidades no Brasil de vez em quando procuram a gente porque eles querem entender como é que faz para comprar o Galileu, porque eles querem começar a fazer pesquisa com ela também, mas é isso. Ainda mais quando é órgão do governo, se não vende no Brasil, não tem verba liberada para comprar equipamento fora, até onde eu sei. Então, aí ninguém consegue comprar e ninguém consegue estudar ela aqui, pelo menos. Mas o bom é que, pelo menos, tem bastante gente pelo mundo. É, nos Estados Unidos tem bastante gente usando, né? Na Europa tem muita gente também, então. Que é bem mais acessível para eles, né? Então. Na Alemanha, inclusive, se você vai para o centro de reabilitação, que é lá na Universidade de Colônia, né, Lê? É, Eles emprestam o Galileu por 6 meses para os não, é uma pacientes levar loucura para aquilo. casa. Eles fazem assim, sei lá, algumas crianças que vão fazer intensivo nesse centro de reabilitação, elas passam um mês inteiro fazendo o intensivo e aí quando saem elas ficam 6 meses com o Galileu emprestado. Levam para casa. Então, assim, eles têm, sei lá quantas, centenas de Galileus espalhados aí e emprestam. É isso aí, é outro nível, né? Emprestam a pessoa, eles recebem umas tarefas assim para casa e fazem em casa. Autoatendimento. Agora, em tempo de coronavírus, está todo mundo bem lá no seu autoatendimento com Galileu, né? Não, com certeza. Tipo assim, é sonho de consumo de todo mundo. A gente tem até, já teve poucas famílias, né? Mas que compraram o Galileu para ter o Galileu em casa. Mas é aquilo, assim, quando você tem ele em casa, acaba que você bota ele, não todo mundo, né? Mas vira igual esteira, chega uma hora que vira cabide. É, eu também. Então, Todos os meus pacientes que me perguntam, nossa, mas eu quero comprar e tal, eu não recomendo, mas eu acho que um terapeuta ter é incrível, assim, mas para a família eu acho um pouco útil, assim mesmo. é um equipamento muito caro, é sensacional, mas é muito caro se você pensar que você vai usar ele para uso individual. Né? Então, para você ter ele em casa, a menos que você tenha muito dinheiro,
é complicado, né? Tem aquelas crianças que não conseguem sair de casa, às vezes que as famílias querem comprar e tudo, mas no geral o ideal é que a clínica tenha, né? E aí a gente pode, o terapeuta vai montando os programas com ela, né? Perguntaram se osteossíntese pode usar a plataforma. Será que é osteogênese Então, eu fiquei pensando se não imperfecta? é osteogênese. Se for osteogênese imperfecta, sim, eles têm resultados incríveis exatamente da melhora da densidade, né, da melhora do tecido conectivo de maneira geral, mas assim, a densidade óssea melhora muito, sim. Eu tive, Reorganiza mesmo trabéculas ósseas, então. eu tive um paciente de osteogênese que eu atendia, que assim, ele fez. Quando ele chegou para mim, ele já tinha feito umas 3 fraturas, se eu não me engano. E aí, depois que ele começou a usar o Galileu, ele ficou praticamente 1 ano sem fratura nenhuma. E aí, depois ele acabou caindo, aí fez uma fratura e tudo. Mas você consegue diminuir a quantidade de fratura que eles têm. E até a osteogênese a mais severa, qual é o número? Eu esqueci, eu nunca lembro quem é que é mas até a Não mais sei. severa, eu também não sei. Mas até a mais severa, eles têm estudos dizendo que pode usar, que é benéfico para o paciente. Então, é isso. Tem algumas patologias que, às vezes, se a gente vai usar a nossa mão, a gente acaba sendo pouco efetivo, mas o Galileu consegue com que a gente tenha uma boa resposta de ativação muscular e de fortalecimento. Uma boa não, mas você consegue ainda fazer alguma coisa nesse tipo de paciente, como é o caso da distrofia, da osteogênese, Gente, osteossíntese é uma placa para uma placa. Olha, Tá. gente que não está sabendo. Não tem problema com placa, a grande questão é prótese mesmo. Claro que você vai ter um tempo pós-cirúrgico e tal, né? Mas assim, a princípio, a placa não tem alteração, não tem problema com a vibração. É. Tanto de Coluna, braço quanto. Ah, não, coluna? coluna não pode, porque assim, você está passando por várias articulações, e aí, não sei se você já subiu num Galileu, Márcio, a vibração, ela sobe muito forte para a cabeça. Então, assim, se você tem vários ajustes ali na coluna, que a vibração vai subindo e você vai fazendo como se fosse acomodando ali a vibração até ela chegar. Se você pensar que você está todo fixado ali, isso vai ser extremamente incômodo para a cabeça. E outra que você pode romper uma das hastes, uma Isso, daquelas isso, hastes. isso tudo tem que ser muito avaliado, né? Como é que essa placa, ainda que seja de coluna, é uma placa completa, ela é uma parcial. Então, eu acho que isso tem que ser visto junto com o ortopedista que está atendendo, né? E, enfim, mas a É, princípio é para tomar cuidado com coluna, claro. a gente, bom, eu não, os pacientes que eu já tive que tinham fixação de coluna, se eu usar ou quando eu uso, agora eu não tenho ninguém com coluna fixada, mas aí eu fazia alguma coisa que a vibração não subisse para a coluna. Por exemplo, tá É, sentado, vai fazer alguma coisa no pé e aí essa vibração não vai subir, não vai vir para a coluna. A gente tem algumas formas de trabalhar exatamente. de uma outra forma que você isole um pouco essa vibração lá para cima. Ou com frequências mais baixas, né? Então, isso que eu digo, assim, que vocês têm que avaliar de acordo caso com caso, né? Então, assim, você vai conseguir mobilidades, eventualmente, com uma frequência baixa, e aí você vai ganhar questões de tecido conjuntivo mesmo, né? Da fáscia, da mobilidade. Então, tem que ver caso a caso. Uhum. A gente tem 4 minutos, então, assim, para o Instagram expulsar a gente daqui. Márcio, então, com relação às plataformas, a gente falou aqui, a gente não consegue garantir que ela vai fazer contração muscular, porque por causa da questão do motor e tudo, a gente deu uma explicada
nisso logo no começo. Depois, se você quiser, provavelmente você chegou um pouco depois, mas a live vai ficar na bio e depois a gente vai colocar ela no IGTV, para quem não conseguiu assistir ela na íntegra ou não conseguiu ver ela agora. E a gente está lá com... a gente pode tirar mais algumas dúvidas depois lá no grupo. Estão perguntando aqui... Um caso de uma criança com um M corpo comprometido é uma M? Será que é isso? Um AVC ou uma PC? Provavelmente, né? Então, assim, coceira e aumento de vermelhidão, em geral, é pelo aumento de perfusão sanguínea. Então, é só um efeito mesmo, tá passando mais sangue, coça. A gente mesmo coça quando a gente fica em cima. E algumas pessoas ficam muito vermelhas. Maria Clara, né? Você não coça? Eu posso. E ela coça. Se eu fico muito tempo sem subir no Galileu, me dá uma coceira horrorosa. Porque aumenta a perfusão. Então, assim, a princípio, claro, se incomoda muito a criança, tem que ir medindo, mensurando e tal, mas não tem nenhum problema, não. É só sangue passando na veia e tá tudo bem. Então, acho que eu vou agradecer. Eu só vou voltar lá que a Glaucinha falou que ela bota as crianças de pé. Ela já botou uma criança com fixação de coluna com frequência baixa. Então é isso, assim, eu acho que ver caso a caso, né? Mas assim, as crianças com fixação. Eu já botei também a Lorena, lembra quando ela fixou? Mas assim, a fixação era parcial e frequência baixa querendo mobilizar. É isso. Sandrinha querida. Então, gente, eu quero agradecer a todo mundo que ficou assistindo a live, agradecer a Lê também por ter aceitado o convite. Todos vocês aqui, gente, adoro. Olha só, a Sandrinha trabalhou com a gente aqui. Querida, Glaucia tá aí prestigiando também. Glaucia, tá a galera toda aí. Obrigada de novo, então. Agradecer, Lê? Não, ótimo, muito bom poder compartilhar com vocês. E é isso que a gente falou, gente. Se vocês tiverem oportunidade... Claudinha! É um divisor de águas na vida da gente, eu acho, atender com plataforma vibratória, né? Então, como a gente falou, não tem Galileu, vai com o que tem, assim, porque eu acho que qualquer coisa vale, né? Tentativas, pelo menos, que é muito bom. Com certeza. Impressionante, então, assim, nossos resultados. Com certeza. Assim, olha, sinceramente, se eu pudesse ser um conselho para todo mundo, atendam com Galileu. A gente sabe que não é assim, por causa da questão do custo, mas, assim, realmente ela Eu acho que é um grande investimento. Para quem está montando clínica e tal, acho que tem coisas que são mais importantes e menos importantes, assim, dentro do orçamento, né? Eu acho que essa ao meu ver, assim... Exatamente, assim, se tiver... lá, Claudinha ama também. A gente tem uma legião de amantes da plataforma. Assim. Todo mundo que tem fica apaixonado. Assim, isso, né? Quem tem condição de realmente de estar avaliando se realmente é uma coisa que vai fazer diferença, assim, por experiência própria, gente, faz muita diferença. É um investimento que vale super a pena. Então, obrigada a todo mundo. Ele vai acabar aqui com a gente já. Acabar. Então, ele expulsa todo mundo. Ave Maria. Beijo, gente. Então, gente, obrigada. Fiquem bem, saudáveis, se cuidem aí. Olha lá, Claudinha, o melhor investimento da vida. Eu não sei se é o da vida inteira, mas é um grande investimento. Queridas, beijo, vamos deixar beijo. Beijo. Tchau, tchau.